Bom dia, meus amores. Vamos iniciar a nossa aula de ciências, né? E na nossa última aula a gente viu sobre os animais silvestres e os animais domésticos, né? A gente viu aí que os animais domésticos são aqueles animaizinhos que o homem, né? As pessoas, ela pode ter o contato, ela pode criar em casa, né? Pode cuidar, né? E os animais silvestres são aqueles animais onde o ambiente natural dele é a floresta, né? Eles são selvagens, então o homem, as pessoas, ela não pode ter o contato com esses animais, né? Porque eles podem ser perigosos ao homem, né? Então, hoje a gente vai ver sobre os animais em extinção, né? Sobre o que é isso, o que são os animais em extinção. São aqueles animais, né, silvestres, eles vivem na floresta, porém o homem, ele caça esses animais, né? Eles caçam, eles vendem, eles matam, né? Eles colocam em cativeiro e aí vai tirando esses animais do seu ambiente, aonde vai acabando com a espécie desses animais. Então eles vão entrando em extinção. É quando a espécie do animal ele vai acabando devido ao homem tirar do seu ambiente, né? Ele vai retirando, então esses animais eles não vão se reproduzindo, não vão nascendo mais animais, então ele vai acabando. Então, animais extintos são os animais que eles vão acabando da natureza, né? O homem vai retirando e aí não tem como a gente poder ter outros tipos de animais, tá bom? Então, isso é quando os animais eles entram em extinção. Então, nós vamos abrir o nosso livro na página 76, aonde vem falando, né, e explicando um pouquinho sobre os animais que vêm entrando em extinção. Aí tem um texto, né, e nós vamos ler. Ó, animais extintos são aqueles que não existem mais no planeta. Ó, o que eu falei? Eles acabaram. Por que eles acabaram? Porque o homem vai retirando da natureza e aí ele não existe. Por quê? Porque eles são animais que eles são feitos para viver, né, nesses ambientes solto, livre, em floresta, não em cativeiro dentro de casa, né? Que às vezes muitas pessoas eles compram esses animais silvestres que não podem viver dentro de casa e aí os animais eles não se adaptam em viver nesses ambientes e acabam o quê? Morrendo, né? Então aí eles acabam ficando extinto, não existe mais na natureza, tá? A arara azul pequena foi a primeira ave brasileira a ser considerada extinta. O que aconteceu com ela pode acontecer com outros animais. Já o tigre e o panda gigante, por exemplo, ainda existem, mas correm risco de desaparecerem, ou seja, eles têm, né, poucos animais, mas eles estão ameaçados de extinção. Veja nas imagens abaixo alguns exemplos de animais brasileiros ameaçados de extinção. Aí, né, a gente tem o desenho da arara azul pequena, animal considerado extinto, ou seja, essa espécie ela já não existe mais, né? Porque de tanto homem retirar da natureza para comercializar esse animal, né? As outras pessoas compram e aí eles acabam não se adaptando em cativeiro, né? Dentro da casa da pessoa. E aí ele acabou sendo extinto, a espécie dele não existe mais. E embaixo nós temos aí a onça pintada, que ela está ameaçada pela distribuição do ambiente em que vive, ou seja, ela ainda não está extinta, mas ela está ameaçada de extinção, né? Ela está ameaçada a acabar devido aos caçadores, né? Devido o homem caçar. Então aí ela está ameaçada de extinção. Ela ainda não está extinta, ela ainda não acabou, mas ela está ameaçada. E do lado, né? Aí a gente tem o tucano, né? Por que ele está extinto? Porque muita gente captura e vende. É ilegal, está entre as principais ameaças. Então aí é o tucano, né, que também ainda não está extinto, mas ele está ameaçado. A extinção pode acontecer por vários motivos. Vamos conhecer alguns deles na página seguinte. Então na página 77 vem falando aí, né, sobre a caça, né? Foi o que eu falei, né? O homem vai lá, ele caça, então acaba fazendo com que o animal ele fique extinto. Então, a caça é uma maneira, né, do animal entrar em extinção.
Ó, muitos animais estão ameaçados de extinção porque são retirados do ambiente em que vivem. Alguns são caçados por causa de sua carne, de sua pele ou de outra parte do corpo. Outros são vendidos ilegalmente e passam a viver preso em jaulas, né? Então aí tem o desenho do peixe-boi marinho que está ameaçado de extinção. Seu couro e sua gordura são usados para curar ferimentos. Então aí, né, as pessoas caçam ele, matam porque aí o seu couro e a sua gordura pode curar o ferimento. Então aí essa maneira que eles encontram para poder caçar os animais. Também tem a destruição do ambiente, né? Onde o homem vai lá, desmata o ambiente, coloca fogo e aí os animais que ali vivem acabam também morrendo, né? Porque ali é o ambiente dele. Se o homem destrói, ele não tem para onde ir, ele não tem o que fazer, então ele acaba também morrendo, tá? Aí o desmatamento, as queimadas e a poluição também prejudicam os animais. Se os ambientes naturais são destruídos, os animais podem ficar sem abrigo e alimento. Assim, muitos morrem sem conseguir se reproduzir. Preservar as áreas naturais é uma maneira importante de proteger esses animais, né? Então aí também é uma outra maneira que as pessoas encontram, né, de fazer com que o animal fique extinto, porque está desmatando, né, e está poluindo, e está colocando fogo no ambiente, e aí o animal fica sem poder se alimentar, sem abrigo, não tem nenhum lugar para ir. Então ele acaba o quê? Morrendo também. E aí, se aquela espécie vai morrendo, ela não tem como se reproduzir, ela acaba entrando em extinção, acaba sendo extinto, né? Então agora você vai responder. Número 1. Quais atitudes do ser humano pode causar a extinção dos animais? Aí você vai escrever, tá bom? Número 2. Use as sílabas a seguir para formar o nome de 4 animais silvestres do Brasil ameaçados de extinção. Você pode usar cada sílaba ou letra mais de uma vez. Então aí tá tudo embaralhadinho, né? As sílabas você vai juntar e você vai aí completar com o nome dos animais que a gente já falou que está ameaçado em extinção, né? E na página 78 tem aí as fotografias de armadilhas, né? Então, aí, para conhecer melhor os animais, alguns pesquisadores usam armadilhas fotográficas, né? Eles colocam ali a câmera escondida, onde quando os animais passam, consegue capturar a imagem desses animais para que as pessoas não se aproximem desses animais, né? Então, as armadilhas fotográficas é uma câmera que captura a imagem sem que nenhuma pessoa precise mexer nela. Então, quando o animal passa na frente da armadilha, a câmera é ativada e tira uma fotografia dele. Com o uso dessas máquinas, o animal não precisa ser capturado para que seja estudado. Mas como o disparo é automático, nem sempre as imagens mostram o animal inteiro. Se ele estivesse mexendo ou próximo demais da câmera, a foto pode ser sem foco ou borrada, né? Aí tem a foto da pesquisadora colocando a armadilha fotográfica para capturar imagens de felinos, como a onça pintada. Aí é o Parque Nacional do Iguaçu, Paraná, foto de 2016. E aí tem a letrinha A e a letrinha B, né? Foto do cachorro vinagre, tirada em armadilha fotográfica no Parque Nacional de Campos Amazônico, Nova Aripuã, Amazonas, em 2016. E ao lado tem a foto da onça pintada, retirada com armadilha fotográfica, Parque Nacional dos Campos Amazônicos, né? Então aí nós temos duas fotos, né? Uma tá ótima, né? Dá pra ver perfeitamente o animal, porque tá numa distância boa, tá de dia, e a outra, o animal parece que está bem perto e também tá à noite, então assim, tá bem difícil de identificar, né? Aí nós vamos fazer a página 69. Para fazer a leitura de uma foto retirada com uma armadilha fotográfica é preciso descobrir se a foto foi obtida durante o dia ou à noite, identificar o animal fotografado, né, que animal que foi fotografado, reconhecer o que a cena mostra, verificar se a imagem está nítida ou borrada, verificar se aparece o corpo inteiro do animal. Então aí, com uma boa fotografia, são esses, né,
o objetivo. Então, número 1. Observe as fotografias tiradas com a armadilha fotográfica na página anterior e complete a tabela abaixo. Então, tem a fotografia A e a fotografia B, né? E aí você vai falar, a cena parece ter sido fotografada durante o dia ou a noite. Aí, a fotografia A, ela foi tirada durante o dia ou durante a noite. Fotografia B, ela foi fotografada durante o dia ou durante a noite. Aí, você vai completar conforme você observar a imagem, tá? Número 2. Quais são as vantagens do uso da armadilha fotográfica na pesquisa de animais silvestres? Para responder, consulte o texto dessa sessão e também utilizar suas reflexões pessoais, né? Então, foi o que eu falei, eles usam essas fotografias para quê? Para que eles não precisem se aproximar tanto do animal, né? Porque o animal, ele é selvagem, eles não têm contato com o homem, então ele pode ser perigoso. Então eles usam essas armadilhas para que eles não precisem ter tanto contato, tá bom? Então aí foi a nossa atividade de hoje, tá? Sobre os animais em extinção. Vocês vão realizar, tá bom? E eu espero vocês na próxima aula. Um beijo e até a próxima aula.